Estamos de volta no terceiro bloco do Conexão Popular, hoje recebendo Marcelo Werneck num bate-papo sobre história. E já vamos direto passar para o Júlio para começar os questionamentos desse terceiro bloco. Queria que você fizesse um desfecho, um resumo do desfecho da Primeira Guerra e comentasse as duas personalidades que foram produto dela, Hitler e Lenin. Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai terminar em novembro de 1918. Né? Ela, na verdade, ela termina com a derrota da Alemanha, né? E com os seus aliados. Essa derrota ela vai causar, a primeira coisa que ela vai causar é o final da monarquia na Alemanha, o esfacelamento do Império Austro-Húngaro, né? Então vai ter a Áustria, vai ter a Hungria como países separados, vai ter a Tchecoslováquia como um país separado, Polônia, vai por aí afora. Então você tem todo um rearranjo geopolítico da Europa, né? O final da Primeira Guerra Mundial é um final muito traumático para a Alemanha. Primeiro porque a Alemanha ela foi derrotada, praticamente a Alemanha desistiu, os soldados alemães do fronte desistiram de lutar, porque não por covardia, porque isso realmente não é uma coisa que nenhum país europeu demonstre, né, em seus exércitos, mas principalmente por falta de condições mesmo, fome, cansaço com a guerra. A guerra durou muito tempo, foi uma guerra muito dura, né? Morreu muita gente. E chega um determinado momento que as pessoas começam a pensar, mas estão aqui lutando por causa do quê, no final? Quando você começa a fazer essa pergunta, cara, a guerra vai acabar. Você começa a ter que se perguntar, porque você está lutando, pode arrumar a mala e ir para casa. Acabou. Entendeu? Bom, então, houve o armistício, que na verdade é o final das hostilidades, né, feito entre a Alemanha, a França, a Inglaterra, assim por diante, né? Mas o armistício ele foi o quê? Foi um negócio mais ou menos assim, olha, desistimos de lutar, mas não foi uma derrota. A Alemanha ela não perdeu de forma cabal a Primeira Guerra Mundial, ela não perdeu em campo de batalha, fomos derrotados, nossos exércitos foram destruídos, e assim por diante. Apesar de terem havido muitas batalhas e morrido muita gente, a Alemanha ainda tinha força, ainda tinha muito soldado, ainda dominava muito território e assim por diante. Né? Então, termina assim a Primeira Guerra. Termina de uma forma muito melancólica para a Alemanha. A Alemanha termina derrotada, vai haver uma paz, essa paz é o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes é um tratado que ele foi... as condições foram ditadas principalmente pelos franceses. Né? Os franceses, eles querem ir à forra contra a Alemanha, então eles exigem termos muito duros da Alemanha, em termos de compensações financeiras, em termos de intervenção, em termos de perda territorial, é muito duro. Os ingleses mesmo perceberam isso. Winston Churchill percebeu isso. Winston Churchill já era um personagem da Primeira Guerra Mundial, na minha opinião, o maior personagem do século XX. O próprio Keynes, né, que é uma das teorias econômicas mais conhecidas, também percebeu isso. A pessoa disse, olha, desse jeito, o que nós estamos impondo à Alemanha vai gerar outra guerra. Não dá, estão pedindo demais deles. Eles já estão derrotados, a gente tem que ser um pouco mais benevolentes. Né? Mas os franceses não quiseram. Né? Bom, então veja bem, você tem uma derrota que para muitos foram vistos como uma não derrota. Essa derrota gera um ônus enorme para a sociedade alemã. E lá, lutando na guerra, tem um sujeito. Esse sujeito se chama Adolf Hitler. Hitler não é alemão, é austríaco. Né? Ele vai parar na Alemanha lá por um acidente territorial. Né? Um pedaço lá da Áustria vai fazer parte da Alemanha e ele vira alemão. Né? Mas, na verdade, esse pedaço foi maior parte do tempo da Áustria. Tá? E Hitler era um João Ninguém. Hitler era um nada, não era um sujeito... Era um nada. E ele vai para a guerra. E a guerra, vamos dizer assim, ela dá uma espécie de motivo para Hitler existir. Hitler encontra seu lugar. Seu lugar é na guerra. É na guerra. É um lugar meio estranho para se sentir feliz, mas era ali que ele se sentia feliz. Entendeu? Hitler tinha uma função na guerra que ele era mensageiro. A gente fala, mensageiro parece um negócio bobo, mas naquela época não era. Porque o que acontecia? Toda ofensiva começava com bombardeio de artilharia. Então você ficava 2, 3 dias disparando tiro de canhão em cima da trincheira lá do outro lado sem parar.
atirando, 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 ao longo de centenas de quilômetros de linha de frente. Quando isso acontecia, os fios de telefone que faziam a comunicação entre as trincheiras, entre os postos de comando, eles eram sempre rompidos. Então a comunicação era feita por mensageiros. Literalmente, o sujeito escrevia o negócio no papelzinho e saía um sujeito correndo no meio das bombas caindo, levando para o outro líder com as ordens que tem que ser seguidas. O Hitler era isso, ele era um mensageiro. Né? Quando a guerra acabou, ele perdeu a razão da existência. O lugar em que eu gosto de estar é aqui. Aqui acabou e eu nem perdi. Eu não acho que eu perdi. E aí começa a ter essas teorias conspiratórias, absurdas, né? Que foram judeus, que foram isso, que foram aquilo. Isso começa a fermentar na cabeça de Hitler. Junto com um monte de outras pessoas que sentiram, de uma forma ou de outra, a mesma coisa. Isso não teria nenhum efeito, seria só uma coisa de uma meia dúzia de malucos, se a Alemanha não tivesse entrado numa recessão econômica brutal. E você sabe, quando você tem uma recessão econômica muito grande, as pessoas ficam muito pobres, né? Você começa a ter aquele caldo cultural de gente dizendo, olha, nós não perdemos, não era para a gente estar desse jeito, a culpa é do fulano de tal, a culpa é do fulano de tal, e vai para aí fora. E aí é que a liderança política de Hitler vai crescendo. Hitler fala muito bem, ele tem uma oratória muito boa, só fala bobagem, mas tem uma oratória muito boa. Né? Hitler ele tem uma gesticulação, né? E ele treinava, inclusive, para isso. Né? Ele tinha um humorista lá, um sujeito lá, que agora não me recordo o nome, que era famoso, ele se inspirava nesse sujeito para falar. Então, a gesticulação, a entonação de voz, a maneira de colocar as coisas, a maneira de falar, era um discurso vazio. Você pegar todos os discursos, é tudo igual. É sempre botando a culpa em não sei quem, dizendo que os alemães são muito grandes, que ele vai restituir a grandeza ao povo alemão, que a Alemanha precisa de um espaço vital para ela poder desenvolver as suas capacidades, dizendo que eles são superiores racialmente. Só que, num povo, né, grande parte desemprego na Alemanha chegou a 40% da população. Aqui nós estamos com 13 milhões de desempregados, para pensar, e a coisa já está ruim. Imagine um Estado que antes era pujante, né, enorme, grande, poderoso, de repente você tem mais de 40% da população desempregada. E passando fome, desempregado, ruim mesmo, claro. E um sujeito que acha que não perdeu a guerra nada. Né? Não vai dar certo isso. E com uma liderança política. Com os judeus que tinham dinheiro na época. Sim, mas os judeus tinham dinheiro, mas os judeus trabalhavam muito, né? Os judeus eram... O povo judeu, se você for olhar... Então, foi o bode expiatório que ele utilizou. Foi o bode expiatório. Realmente, aquele negócio, eu preciso escolher alguém. Mas não há nada racional para essa escolha. Os judeus eram gente que nem a gente, trabalham, estudam, têm sua cultura. Mas será que ele não fez isso para tomar o pouco que o judeu tinha, para tentar... Claro, isso terminou acontecendo na sociedade alemã, porque quando Hitler chegou ao poder, começou a perseguição aos judeus. E os judeus eram profissionais liberais, eram professores de faculdades, eram médicos, o judeu é um povo que sempre gostou muito de estudar, eles prezam muito o estudo. Isso é um negócio muito interessante, prezam muito o estudo. Claro, quem estuda termina indo para frente. Né? Isso é cultural no povo judeu. Né? É um povo muito valoroso, na minha opinião. Então, claro que há uma parcela da população que quer pegar o lugar do outro. E que expulsa daqui, eu não sou professor, eu viro professor. A minha clientela de pacientes aumenta, porque os médicos judeus não podem mais atender. Então você começa a ter esses interesses comezinos também da sociedade, né? Interesses muitas vezes impronunciáveis, né? Que começam a aflorar. Né? Então o Hitler dá essa possibilidade. Né? E começa, né? Mas isso é bem para frente, né? Isso é quando ele vira chanceler em 1933. Né? Então, o Lenin, né, que você havia perguntado. O Lenin já era um líder revolucionário, né, se exilou, não estava na Rússia, mas ficava de longe comandando ali o que seria a revolução.
Então, agitando as massas de trabalhadores industriais, principalmente, mineiros e assim por diante, fazendo o que eles chamam de revolução, revolvendo, né? Revolvendo. Por outro lado, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial, mas a Rússia apanhou muito na Primeira Guerra Mundial. Mas apanhou muito mesmo. Né? A Rússia sempre perde muita gente em guerra, você pode ter certeza. Se há uma guerra, os russos vão lutar, eles vão perder muita gente. Tá? E na Primeira Guerra Mundial eles perderam muita gente mesmo. Tá? E sofreram várias derrotas. Várias derrotas. Então você começa a ter o orgulho russo sendo afrontado. Perdendo. Por outro lado, o czar, sou eu que mando, não tem conversa. Né? Então, absolutista. Né? As tentativas de você ter parlamento, até tem parlamento, mas no final é o czar que manda. Tem parlamento, mas é o czar que manda. Né? E essa classe trabalhadora industrial recente, né? Porque o processo de industrialização da Rússia não é um processo antigo, começou nos últimos 30, 40 anos do século XIX, né? Sendo insuflado, porque esse pessoal realmente não tinha direito a nada. Pra você ter uma ideia, os trabalhadores industriais dormiam do lado da máquina. Você nem ia para casa para dormir, você dormia do lado da máquina. Sabe o que é isso, cara? Criança trabalhando, criança de 10 anos de idade, aí perdi um dedo, que pena, fome. Você pensa que o capitalismo é selvagem, lá era selvagem mesmo. Tá? Em outros países da Europa também era, mas já havia um movimento para tentar se mitigar isso daí. Né? Então o que acontece? O Lenin vai insuflando esses movimentos. E quando a Alemanha percebe isso, ela pensa assim, puxa, tem um movimento revolucionário na Rússia. Uma das promessas que os revolucionários comunistas faziam era qual? Era sair da guerra. Era sair da guerra. Mas isso é tudo que a Alemanha quer escutar, né? O que eles fizeram? Eles financiaram o Lenin. Eles deram dinheiro para financiar o Lenin, financiar a revolução. Com que contrapartida? Tudo bem, a gente dá dinheiro para vocês, vocês vão agitando, a Rússia foi perdendo, chegou um determinado momento que o czar caiu, né? Tentaram botar um outro governo, não deu certo, os comunistas assumiram, então logo os comunistas assumiram, o que eles fizeram? Muito contragosto, né? Aquela promessa que na hora que eles foram cumprir, eles perceberam que, porque para cumprir, né, eles iam ter que perder uma parte do território, a Ucrânia ia ser perdida. Né? Quando os comunistas olharam, eles falaram, poxa, mas aí estão pedindo muito da gente, né? Mas os alemães falaram, não. Agora vocês vão ter que cumprir o acordo. E realmente, eles se retiraram da guerra, perderam um pedaço do território deles, tá? Um pedaço do território russo foi perdido. Tá? E aí a Rússia, o que ela fez? Ela se vira para a Alemanha, a Rússia vai ter os problemas dela lá, porque a revolução não foi assim, aconteceu hoje, pronto. Não, teve uma guerra civil gigantesca na Rússia, essa guerra civil ela vai durar até o início da década de 20, tá? Não é assim, os revolucionários chegaram, tomaram conta, acabou. Não foi assim, não foi tão simples. Então a Rússia vai ficar lá com os problemas internos dela, né? E a Alemanha vai tentar vencer a guerra na França. E ela não consegue. Por quê? Porque os americanos entram na guerra. Os Estados Unidos entram na guerra. E aí, essa vantagem de poder lutar de um lado sem ter o outro me atacando é perdida por quê? Porque você recebe sangue novo. Quem é o sangue novo? O sangue novo vem dos americanos. É a primeira guerra europeia na qual... Não é a primeira guerra europeia que a gente tinha lutado contra a Espanha em Cuba, mas é a primeira guerra na Europa na qual os americanos vão ser decisivos. E são decisivos realmente. Né? Os alemães eles organizam uma ofensiva, eles tentam, com essa ofensiva, quebrar a Inglaterra, quebrar a França, mas as tropas americanas já estão lá, já estão para ajudar, e assim por diante terminam travando a Alemanha. Daí eles perdem a guerra, daí perde a guerra, né? Acabou. Então você tem esses dois, você tem do lado o nascimento do nazismo, e o nazismo é Hitler. Não existe nazismo sem Hitler. O nazismo é Hitler. É Hitler e um monte de gente que vai segui-lo. Tá? E aí você vai ter a Rússia bolchevique, comunista, que vai resolver os problemas dela. E que
Depois da morte de Lenin, né, você tem lá uma disputa, o Trotsky e o Stalin termina virando o primeiro secretário do partido, né, que é o equivalente ao novo czar, que é a mesma coisa na verdade. Né? Só que em vez de ser um czar que foi posto lá por Deus, é um czar que foi posto lá pela Revolução. Inclusive o Stalin, a mãe de Stalin era viva ainda, porque o Stalin não é russo, é georgiano. E aí a mãe dele, era uma senhorinha, não consegue entender o que é comunismo, muito humilde. Daí perguntou para ele, mas como é que a gente explica para sua mãe o que o senhor é? Ele falou, fala para ela que eu sou o novo czar. Pronto. Resumiu. Está resumido. Fala para ela que eu sou o novo czar. É a mesma coisa. Então vamos para mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouco dessa história da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Continue aí conosco.